Meus irmãos, Jeremias capítulo 30. Na verdade, eu lerei somente os versículos iniciais do capítulo 31. Como já foi explicado pela manhã, é um sermão só em duas partes. Pela manhã nós ouvimos, e deixa-me dar o contexto para você aqui, dos versículos. Jeremias 30, do 18, versículo 18, até o versículo 6 do capítulo 31. Jeremias 30, do versículo 18, essa é a perícope, que vai até o capítulo 31, versículo 6. Versículo 6. Pela manhã eu preguei a primeira parte desse sermão, agora eu pregarei a segunda parte. Mas a leitura, como eu já fiz a leitura de todo esse bloco, eu farei somente agora dos versículos 1 a 3 do capítulo 31. A leitura do 1 ao 3 do capítulo 31. Assim diz o Senhor. Jeremias 31, do 1 ao 3. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Perdão. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ouvir o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Amém. Meus irmãos, nós ouvimos pela manhã que o Senhor nosso Deus, Ele tem edificado a sua cidade. Ele tem trabalhado por Sião. E Sião tem avançado. Essa perspectiva de avanço do reino de Deus, ela causou grande influência sobre nossos pais no passado. Citei os puritanos como exemplo disso, mas outros irmãos em Cristo também, assim, foram grandemente influenciados por essa teologia, de entender que o Senhor tem avançado o seu reino. E isso envolve não apenas uma reforma em questões eclesiásticas, da igreja de Cristo ser cada vez mais pura, mais fiel ao Senhor, em sua estrutura eclesiástica, mas isso envolve, meus irmãos, um conceito muito mais abrangente, de que toda a sociedade deve ser influenciada pelo Evangelho. A política, a economia, toda a nação, ou as nações inteiras, devem ser alcançadas para Cristo. Jeremias 30, do 18 em diante, bem como outras passagens bíblicas, meus irmãos, estão cheias deste ensinamento. Não é à toa que eu volto a ele vez por outra, porque o próprio texto exige isso de mim como pregador, uma vez que eu preciso ser fiel ao que o texto diz. Promessas que envolvem aqui um avanço do reino de tal maneira que toda a sociedade é transformada e alcançada pelo Evangelho. O final, a primeira parte do sermão, talvez você consiga lembrar, eu fiz a citação de um trecho de um hino antigo. E eu fiz especial destaque a uma parte do hino em que fala sobre nós sermos os pés e as mãos de nosso Senhor neste mundo. Isto é, nós servirmos a Ele como seus instrumentos para que este reino avance. Você e eu, nós como corpo de Cristo, devemos caminhar nessa direção. O reino está avançando. Ele está cada vez mais ganhando espaço. Pois bem, esse hino que eu citei pela manhã, ele afirma que somente o Messias, ele tem poder para reconstruir a cidade de Deus. Nunca perca isso de vista. Em momento algum, alguém que possui a escatologia que eu possuo, afirmará que tal coisa acontece meramente pela ação humana, que acontece pelo poder de pessoas ricas, ou pela capacidade de ministros altamente inteligentes, de forma alguma. O avanço do reino se dá pelo poder de Deus. Cristo governa a sua igreja, Cristo governa o universo, e é Ele quem concede este avanço. Através do seu povo, é bem verdade. Mas nós não passamos de instrumentos nas mãos do nosso Redentor, do nosso Messias. Meus irmãos,
Uma cidade forte, ela exige uma liderança forte. E foi isso que Jeremias ele prometeu. Veja o versículo 21 do capítulo 30. Capítulo 30, versículo 21. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Jeremias ele já havia explicado que o Messias ele seria um rei como Davi. Lá no capítulo 30, versículo 9, ele falou sobre isso, eu já tratei desse assunto aqui, de que o Messias seria um rei como Davi. Aqui no versículo 21, ele não o chama de rei, mas ele emprega um vocabulário real para o Messias. A palavra traduzida por príncipe, ou como príncipe aqui, vem de um verbo que significa ser majestoso. Essa é a ideia. Ou seja, Jeremias fala de um Messias, fala de um governante que ele iria governar em majestade. Essa é a ideia. Um líder que governaria em majestade. O príncipe aqui prometido. A profecia de Jeremias mencionou pelo menos dois importantes fatos sobre esse líder majestoso, meus irmãos. Eu quero que você se atente para isso, porque é sobre esses dois fatos que o reino está assim sendo edificado. A sua pessoa, bem como também a sua obra. A pessoa do Messias, a pessoa do príncipe, bem como também a sua obra. Sim, primeiro Jeremias fala que o príncipe ele seria um dentre seu próprio povo. Veja, ele não seria um estranho, nem um estrangeiro, nem seria um suzerano babilônico, não, de forma alguma. Ele seria um dentre o seu povo. Perceba como isso está de acordo com o Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Você pode abrir lá, sem desmarcar Jeremias 30, 31. Deuteronômio 17, versículo 15. Veja o texto que o texto diz: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Essa parte do capítulo 17 do Deuteronômio fala sobre como os reis deveriam ser assim escolhidos entre o povo de Deus. Mas certamente a fala aqui de Moisés, ela em última instância está apontando para o Messias, aquele que era o rei prometido ao seu povo. Meus irmãos, o príncipe majestoso, ele seria um nativo de sangue. Ele viria das linhagens do seu próprio povo. Esse é exatamente o tipo de líder majestoso que o nosso Cristo veio a ser. Sendo ele Deus eterno, tornou-se homem. Sendo ele um hebreu entre os hebreus, homem entre os homens. Tinha o mesmo tipo de corpo que você e eu temos, que o seu povo tinha. Um corpo que poderia se cansar, um corpo que poderia sentir fome e até mesmo comer. Sendo ele Deus eterno, ele se fez homem como um dos seus, dentro do seu povo. Jesus, ele viveu, meus irmãos, da forma como o seu povo vivia. Ele nasceu numa família pobre. Ele foi envolvido em faixas de tecido e colocado numa manjedoura, uma criança comum. Ele trabalhou da mesma forma como o seu povo trabalhava, de forma dura e honesta, com as suas mãos. Tudo, veja, sem pecado, tudo que é próprio da natureza humana, Jesus, ele assim executou, ele assumiu. Ele adorava da mesma maneira que o seu povo adorava. Todos os anos, ele ia a Jerusalém para as grandes festas religiosas. Ele ia à sinagoga semanalmente, como diz Lucas 4,16.
onde cantava os salmos com o seu povo. No livro de Hebreus 2:12 diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja que belo testemunho esse de Cristo aqui, como o doce cantor de Israel, louvando ao seu Pai com as mesmas canções que o seu povo também adorava ao seu Pai, ao seu Deus. As canções que ele mesmo concedeu pelo seu Santo Espírito ao seu povo. Meus irmãos, o Senhor não apenas trabalhou, sentiu as dores do seu povo e adorou juntamente com o seu povo, ele também foi tentado, assim como o seu povo foi tentado. Hebreus 4:15 diz, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele também foi tentado. Tanto Mateus 4 como Lucas 4 nos conta como isso aconteceu. O nosso Senhor sofreu tentação. Ele foi tentado pelo diabo. Ele finalmente, meus irmãos, também se identificou com os nossos pecados. Como nós lemos em Isaías 53, ele envolveu a culpa de seu povo em torno de si e morreu na cruz. Tornou-se um de nós para nos salvar. Ele assumiu a nossa culpa. Assumiu a nossa culpa. O teólogo do século IV, Atanásio, tão conhecido, ele colocou isso desse modo. Acerca de Cristo ele diz: ele se tornou o que somos para fazer de nós o que ele é. Ele, o nosso Redentor, se tornou o que somos, ou seja, se fez homem e assumiu a nossa culpa, a nossa condenação, para fazer de nós o que ele é. Essa frase, ela resume muito bem a troca, a substituição. Ele assume a nossa culpa, leva sobre si nossos pecados e nós recebemos dele a sua justiça perfeita. Sim, o Messias, o príncipe majestoso, é um dos nossos e nós somos dele, meus irmãos. Portanto, como diz Hebreus 2:11, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Percebe o nível de identificação do rei Messias, do príncipe majestoso conosco? Este é o nível de identificação que ele tem conosco. Ele pode nos chamar de irmãos. Irmãos. Por quê? Porque você e eu, nós fomos adotados por Deus por causa dele, do Filho primogênito. E uma vez adotados por Deus Pai, nós somos, consequentemente, irmãos de Cristo, nosso irmão mais velho. Mas observe, Jeremias, ele fez uma segunda promessa a respeito desse príncipe majestoso. A primeira era sobre a sua pessoa. Ele seria um com o seu povo. Um com o seu povo. A segunda promessa era sobre a sua obra. E que promessa é essa? Ele se aproximaria de Deus. Veja um movimento aqui como é interessante. Ele que vem dos céus, se faz homem, e se torna um com o seu povo, igual ao seu povo. Mas a segunda promessa vem com a sua obra, ele se aproximaria de Deus. Versículo 21, mais uma vez, capítulo 30, versículo 21, parte B. Falo-ei aproximar, e ele chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Ora, meus irmãos, de fato, quem ousaria fazer isso? Ao longo dos tempos do Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu que comparecer à presença do Deus Todo-Poderoso, sem ser convidado, significava morte. Somente o sumo sacerdote poderia adentrar a presença do Santo dos Santos, e isto uma vez por ano. Mas esse Messias, esse príncipe majestoso, diz o texto, que ele se aproximaria de Deus. Quem é que cumpre isso, meus irmãos? Essa é uma promessa
que também aponta para a obra do Senhor Jesus Cristo. Quem poderia estar mais perto de Deus Pai do que o seu Filho? Desde a eternidade, o Pai e o Filho vivem numa íntima amizade e plena comunhão. Eles permaneceram próximos, mesmo depois que o Filho se tornou um homem. Ao longo dos evangelhos, você percebe o Senhor Jesus falando com o seu Pai com uma intimidade, um vocabulário de filho, de intimidade. Eles eram tão próximos, eles são tão próximos, que lá em João 10:30 o Senhor diz: eu e o Pai somos um. Assim, o Senhor Jesus, ele cumpriu a profecia de Jeremias aqui no seu grau supremo, meus irmãos. Ele estava tão perto e tão próximo de Deus quanto era possível, sendo ele Filho eterno de Deus, tão Deus quanto o Pai. Essa é a obra sacerdotal do Senhor Jesus. Ele é o nosso sacerdote, bem como também é o nosso rei. Como nosso rei, ele é o assim chamado príncipe majestoso. Como nosso sacerdote, ele nos aproxima de Deus. Ele que é próximo de Deus, que veio de Deus, que se fez como nós, como homem, ele nos aproxima de Deus. Vê o movimento? Vem dos céus, se faz homem, e agora aproxima homens pecadores, reconciliados pela sua obra, do Deus Santo. Do Deus Santo. Do céu para a terra, da terra para o céu. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22, sem desmarcar Jeremias. Hebreus 10, do 19 ao 22. Veja como o autor vai resumir este ensino aqui, que eu acabei de explicar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Vê a linguagem? Aproximem-se. Aproximem-se. Com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, aspergido de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sempre assim. O indicativo, depois o imperativo. Qual é a base da nossa aproximação diante do trono de Deus, meus irmãos? Qual é a base para que você agora, com qual fundamento você agora, no Santo dos Santos, neste momento, no culto solene, no Santo dos Santos, pode e deve se aproximar da presença especial de Deus? Qual é o fundamento para isso? Porque Jesus Cristo nos garante isso, meus irmãos. Porque ele se fez homem. E ele que é próximo de Deus, sendo ele Deus também, nos aproxima da sua presença santa. O indicativo, o que ele fez por nós. Agora vem o imperativo: aproximem-se, aproximem-se. E veja a linguagem do autor: com ousadia, venham certos, com fé no coração, que de fato vocês serão recebidos na presença do Senhor Deus, por causa do sangue de Cristo. Além disso, Jesus ele se dedicou ao Pai, o que também constava na promessa aqui de Jeremias. No versículo 21, Deus literalmente ele pergunta: quem é aquele que consagrará o seu coração a mim? Meus irmãos, isso nos lembra do quanto o rei Davi ele era dedicado a Deus. O texto de 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 diz, 1 Samuel 13, 14, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E de fato ele assim o encontrou. Mas como nós bem sabemos, Davi era também pecador como nós. Contudo, o Senhor Jesus dedicou-se ainda mais ao seu Pai. Ele se consagrou à vontade do seu Pai,
de maneira perfeita, plena. O Senhor disse, lá em João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Ele é a epítome do filho dedicado. Seu nascimento, sua vida, sua morte, ele fez tudo isso em dedicação ao seu Pai. Ele era obediente a todos os mandamentos do seu Pai, até a sua morte e morte de cruz. É por isso, meus irmãos, que nós podemos confiar no avanço de Sião, do reino de Deus sobre a terra. O nosso governante não é um frouxo. O nosso príncipe não teme a bandidos. Não há temor de homens. Ele não está preocupado com o que os inimigos estão tramando nesse momento. Diz o salmista no Salmo 2 que ele ri e zomba deles. Ele zomba dos planos que os inimigos traçam contra ele, contra o seu ungido. Ele não faz negociações. Ele não tenta, de alguma maneira, ter uma aliança com facções. Ele não faz isso. Ele destroça todos os seus inimigos. O seu reino avança. O nosso governante. E é bem propício usar isso. Primeiro pelo contexto bíblico. E não mais pelo contexto regional, local. É macho. É homem. É homem. O nosso reino é seguro e inabalável. Porque aquele que tem o cetro em suas mãos o governa de maneira justa e firme. E ninguém pode deter o seu avanço. Absolutamente ninguém, meus irmãos. Estamos firmados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, bem como na sua obra perfeita. Como é que alguém pode destruir Sião? Como é que alguém pode arrasar as bases de Sião? Como é que alguém pode acabar com a igreja de Cristo? É impossível. Nós somos sustentados e mantidos pelo próprio Redentor. Jeremias, ele prometeu um Messias que iria edificar a cidade. Um príncipe majestoso que emergeria do seu próprio povo e se aproximaria do coração de Deus e levaria o seu povo a essa aproximação do próprio Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus é esse Messias. E, meus irmãos, ele está fazendo esse trabalho com um grande propósito. Há um grande propósito que ele segue e está cumprindo isso, para que isso venha a se realizar de maneira plena e final. Versículo 22 do capítulo 30. Versículo 22. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Veja, meu povo, vosso Deus. É isso que Deus tem prometido ao seu povo ao longo de todos os tempos. Foi a promessa feita a Abraão. Vá lá para Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 7. Veja como lá atrás isso aparece, essa promessa, e não apenas promessa, na verdade, o cerne da aliança aqui. Gênesis 17, 7, perdão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Isso foi prometido ao patriarca Abraão, no contexto da aliança abraâmica, meus irmãos. Lá em Êxodo capítulo 6, versículo 7, é dito a promessa feita por Deus
ao seu povo sob Moisés. Êxodo 6, versículo 7, parte A. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Jeremias, capítulo 7, versículo 23 diz, vai lá para Jeremias 7, versículo 23. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E outras vezes essa promessa aparece em toda a palavra de Deus. Como eu disse, ela é o coração, o cerne da aliança. Essa é a promessa divina da aliança, meus irmãos. Ela contém tudo aquilo que você poderia desejar. Tudo aquilo que pode suprir as nossas almas. Deus será o seu Deus e você pertencerá a Ele. Essa promessa ela engloba absolutamente tudo que você precisa e que você deseja em todo o universo. E é isso que eu quero que você se atente essa noite. Você tem que parar de ler essa promessa e passar por ela como desapercebida, como se fosse apenas uma repetição e tudo bem, eu entendi, é um contexto pactual, Deus nos ama. Medite, mergulhe na profundidade do significado disso. Porque em última instância, a consumação de todas as coisas caminha para isso, irmãos. Por que Deus fez tudo o que Ele fez? Qual é o objetivo final do Senhor Deus? Sim, a sua glória. E a sua glória, ela irá resplandecer nesse fato. Ele tem um povo. E com este povo firmou uma aliança. Ele será o Deus deste povo, o seu povo será dele. Então tudo que a gente precisa, tudo, a nossa satisfação, o nosso contentamento está nisso. Nisso, meus irmãos. Nada, absolutamente nada nessa terra pode satisfazer você e a mim. Se procurarmos alcançar tais coisas, a parte desse propósito maior, a nossa comunhão com o nosso Deus, por meio de Cristo, tendo-o como nosso Deus e entendendo que somos seu povo. É aqui que está o teu contentamento, crente. É aqui que você sacia a sua sede. É aqui que a tua ansiedade ela vai embora. É nessa verdade, é meditando nessa verdade e descansando nela. O Deus eterno, Ele mesmo, propositadamente, Ele foi atrás de um povo para si. Escolheu um povo para si. Por amor a esse povo. E estar em comunhão com Ele. E nós veremos isso de maneira plena quando o Senhor voltar. Há um comentarista que diz assim: a promessa da aliança, essa promessa, tem a simplicidade radical de um voto de casamento. Nessa promessa, Deus está se comprometendo com o seu povo em fidelidade conjugal. Ele está dizendo: você homem, você mulher, você criança, você pertence a mim. E eu, o Senhor Deus, Yahvé, pertenço a você. Para sempre. Para sempre. Como um voto de casamento. A promessa da aliança divina é para a vida toda e por amor. Veja os versículos de número 1 e 2, 1 e 2 do capítulo 31, ainda sobre esse assunto. Versículos 1 e 2, mais uma vez. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Veja como esses dois versículos também são muito aqui preciosos.
O primeiro versículo, ele fala de algo futuro, o versículo 1. O segundo versículo fala de algo do passado. E aqui nós temos a menção aos dois grandes eventos do Antigo Testamento. O Êxodo, a saída ali do Egito, bem como também o exílio. O povo que se livrou da espada, em outras palavras, os exilados que escaparam da Babilônia e da Assíria, logrou graça no deserto. Esse é um lembrete, meus irmãos, do Êxodo, quando Deus livrou o seu povo no deserto. A questão é que Deus salvará seu povo no futuro, assim como o salvou no passado. Essa é a ideia. O que ele fez antes, ele fará novamente. Eu que sou o Deus da aliança, que tirei o meu povo lá do Egito, das garras de Faraó, eu prometo que também os tirarei do exílio babilônico, bem como do exílio assírio, o reino do norte. Qual é o fundamento disso? Porque o seu voto de aliança é para a vida inteira. Deus continuará cumprindo a promessa da aliança para sempre, como Jeremias prometeu, meus irmãos, num dos versículos mais belos da palavra do Senhor. Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3, parte B. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Veja, é bem simples entender isso. Quando Deus diz aqui que o seu amor é eterno, significa que ele durará para sempre. Agora, o tipo de amor ao qual ele se refere é o amor da aliança. Por quê? A palavra usada aí no versículo 3, benignidade. Os membros desta igreja já sabem aqui que palavra é essa. Hesed. Lembra? A palavra hebraica Hesed é a palavra que aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento para denotar o amor pactual do Senhor Deus para com o seu povo. O voto de Deus é como um voto matrimonial, porque é uma aliança para a vida inteira e é por amor. Por amor. Meus irmãos, como diz um comentarista, seu voto nem mesmo é uma promessa, propriamente dita. É simplesmente a declaração de um fato. Esta é a imutável atitude de Deus para com seu povo. Ele nos ama com amor eterno. Isso é fato. Isso é fato. A gente costuma pensar em promessa, pensando no nosso contexto meramente humano, como alguém dizendo alguma coisa que ele está se comprometendo a cumprir, que ele vai realizar ainda. Isso é fato. Existe algo assim a ser ainda realizado, experimentado no futuro, não tenha dúvida, mas é fato. Tanto porque Deus ele já demonstra isso para conosco, bem como também aquilo que ele promete já é realidade, já é verdade. Porque ele não pode quebrar suas promessas. Elas não podem falhar. Não tem como elas não se cumprirem. Elas são imutáveis, porque elas são declaradas por um Deus que é imutável. Na verdade, isso faz parte do ser de Deus. Sendo Ele Deus, Ele tem que ser imutável. Veja como a nossa confissão de fé, ela vai usar esse texto. A nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 17, da perseverança dos santos, ela vai citar esse versículo 3 como base exegética para uma proposição confessional. Escute, o início aqui da seção 2, do capítulo 17. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai. Do livre e imutável amor de Deus Pai.
Por que é que qual é a garantia que você vai perseverar até o fim? Que a tua fé, a chama não vai se apagar, nem no leito de morte. Qual é a garantia? O amor imutável de Deus Pai. O amor de Deus Pai garante que você vai perseverar até o fim. E como ele diz, eu te amei com amor eterno e com benignidade te atraí. Meus irmãos, o que significa esse amor? As palavras de Gerhard Voss, ele diz o seguinte sobre esse amor. O profeta pretende descrever por meio desse termo algo totalmente extraordinário, algo quase inconcebível, uma maravilha suprema naquela terra de maravilhas, na qual a religião nunca cessa. O amor é para ele a maneira mais elevada do acolhimento espiritual de pessoa por pessoa. Atribuí-lo a Deus em relação a uma criatura está bem longe de ser uma figura de linguagem. Significa que, no sentido mais literal, Deus concentra toda a luz e o calor da sua afeição, toda a prodigiosa riqueza dos seus recursos e a sua infinita capacidade de deleitar-se na profunda união entre o piedoso e si mesmo. E o que Deus, da sua parte, traz para essa união tem uma generosidade, um abandono sublime, uma máxima, que medidas por analogias humanas, só podemos designar como o mais alto e mais puro tipo de dedicação. É chamado de amor, por essa exata razão, que Deus coloca nele o seu coração e alma e mente e força, e junta todas as suas preocupações com o seu povo no foco desse único desejo. Aqui é um teólogo bíblico tentando descrever o que Jeremias está aqui dizendo para nós. Que tipo de amor é esse? Deus colocando toda a sua atenção, por assim dizer, toda a sua afeição em nós, seu povo. Assim, meus irmãos, esse versículo 3 de Jeremias 31, ele nos leva até o centro do coração de Deus. Ele nos fornece um vislumbre aqui do coração divino. Como aconteceu no versículo 24, capítulo 30, veja, capítulo 30, versículo 24. Cumprido os desígnios do seu coração. Um dos desejos mais profundos do coração de Deus é fazer um povo para si. Uma cidade inteira de pessoas. É muito comum pessoas fazerem camisas declarando o seu amor por uma cidade. Às vezes você encontra isso no contexto americano, com a pessoa fazendo uma imagem ali de amor dedicada a Nova York, por exemplo. Ou mesmo aqui no nosso país, uma camisa que demonstre amor pela sua cidade. Entenda isso em termos ilustrativos apenas. No coração de Deus, não tenha dúvida que essa frase está presente. Eu amo Sião. Eu amo Sião. Eu amo Sião. Ele está construindo, meus irmãos, a cidade que ama para as pessoas que Ele ama. E uma das razões que nos garantem que o amor de Deus certamente vai durar para sempre é que Deus promete Ele mesmo cumprir as duas partes da aliança. As duas partes da aliança. Veja o versículo 22, mais uma vez, versículo 22, do capítulo 30. Ele promete fazer a nossa parte, assim como a dele. Ele diz, vós sereis o meu povo. Vós sereis o meu povo. Essa é a promessa de Deus sobre como Ele nos tratará. Como Ele vai nos tratar? Como o seu povo. Mas Ele também diz, eu serei o vosso Deus. Essa é a promessa de Deus, como nós iremos tratá-lo, como o nosso Deus. E por que Deus pode cumprir essa promessa? Nos tratar como seu povo e nós tratarmos a Ele como nosso Deus. Por quê?
Porque o príncipe majestoso, ele cumpre a aliança para nós. Como diz outro comentarista, o rei davídico é o mediador da aliança por meio de quem todas as promessas e responsabilidades da aliança se tornarão realidades. Nós recebemos, meus irmãos, o eterno amor de Deus por meio da aliança de sangue feita por Jesus Cristo. A nossa segurança não está no fato de nós amarmos ao nosso Deus, mas no fato que Ele nos ama com amor eterno e jamais irá nos abandonar. Esse é o amor eterno que o Pai nos mostrou quando o Messias nasceu na cidade, quando morreu na cidade e quando ressurgiu na cidade. É esse amor. A promessa pactual, ela fundamenta-se na pessoa de Cristo, na sua obra. Se dependesse de você e de mim, certamente nós não teríamos nenhuma expectativa de cumprimento dessa promessa. É por isso, meus irmãos, ou também por isso, que precisamos rejeitar de forma contundente qualquer ensino arminiano, semi-pelagiano ou de qualquer outra natureza que não encontre amparo na palavra de Deus, que de alguma forma tenta colocar sobre o homem a capacidade de cumprir alguma coisa para com o Senhor Deus em sua salvação. Os termos que nossos pais usaram no passado e que nós devemos voltar a usar em nossos dias, a despeito dos milindres de pastores por aí, é chamar de heresia tal praga do inferno que tenta roubar a glória de Deus. A única garantia que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo é por causa do seu amor imutável. Se depender da tua perseverança por tua própria conta ou da minha, estamos condenados. Condenados. Vá lá para Apocalipse, aqui a gente vai concluir. Apocalipse 21, versículos 2 e 3. Apocalipse 21, versículos 2 e 3. Diz a palavra do Senhor. Veja o que a Bíblia promete para nós. O próprio Deus, a sua palavra. A cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu da parte de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa promessa ela perpassa toda a Sagrada Escritura e repetida já no final da Bíblia, para nos lembrar mais uma vez do que Deus nos prometeu e que Ele está executando em nossos dias e que levará a sua plenitude na volta de Cristo. Sobre nossos pais puritanos, sua firme esperança, repito isso, era de que a Nova Inglaterra poderia ser o que a Inglaterra não era. Um lugar para desenvolver uma sociedade peculiarmente cristã, a qual chamavam de cidade situada sobre um monte. Essa esperança, ela alimentava, meus irmãos, as expectativas escatológicas deles. Os puritanos não concebiam o fim dos tempos apenas de uma perspectiva teológica abstrata, mas se enxergavam caminhando ao longo da história rumo à consumação final. Eles sabiam quem era o Deus que eles criam. Eles conheciam ao Senhor. E sabiam que o príncipe majestoso, que governa Sião, tem avançado com o seu reino sobre a terra. A resposta adequada a isso, como proposição principal do texto, que eu citei desde o início, é nós demonstrarmos uma alegre gratidão ao Senhor, em adoração ao Senhor nosso Deus, pelo seu amor pactual e pela sua obra de restauração na sua redenção. Agora veja,
Você faz isso aqui no culto solene, deve fazer de fato, em sua vida pessoalmente também, no culto doméstico, dia a dia, adorando ao Senhor, grato ao Senhor pela sua maravilhosa obra, pelo seu grande amor pactual. Você está sendo obediente à ordem de Deus quanto a isso. Mas não se esqueça da segunda implicação. O encorajamento que a palavra de Deus lhe dá nesse dia do Senhor, pela manhã e à noite. Você é cidadão de Sião. Você de fato pertence a esse reino. Cristo é o seu governante. Você está servindo ao príncipe majestoso. Você acredita na promessa. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Tudo isso é verdade em sua vida? Pois então trabalhem. Trabalhem onde o Senhor Deus colocou cada um de vocês, para que Sião seja vista, para que uma bandeira de Sião seja colocada em cada um desses lugares. Dentro do seu lar e onde você for, a bandeira de Sião seja carregada por você. O amor do nosso Deus, meus irmãos, ele nos constrange de fato. Como ele pode, como um Deus santo, grande e temível, pode amar vis pecadores como nós? E não apenas isso, ter comunhão conosco e nos usar como seus instrumentos para que o seu reino seja edificado. É graça sobre graça, misericórdia derramada sobre misericórdia a cada manhã. Que privilégio nós temos, meus irmãos, de pertencermos a esse reino, de assim sermos cidadãos atuantes nessa pátria celestial. Que o nosso bom Deus, pela sua providência, nos conduza a respondermos como Ele ordena em sua palavra, para a glória de Cristo somente. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Senhor, por encher o nosso coração de alegria e de gratidão ao Senhor. Obrigado por nos lembrar do teu precioso e profundo e eterno amor. Nós somos amados por ti, Senhor. Nós somos amados por ti. Nós, simples criaturas e criaturas caídas, vis pecadores, somos alvo desse amor eterno. Que graça, que misericórdia. Quando meditamos em nossos pecados e pensamos o quanto nós ofendemos ao Senhor, a tua santidade, dia após dia, nos deparamos com um texto como esse. Quanto constrangimento e vergonha, Senhor Deus, nós temos em nossas vidas. Nós não merecemos, Senhor nosso Deus, ser amados por Ti. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, pois sabemos que somente somos amados por Ti por causa dEle, o nosso Redentor. Ó Deus, eu oro nesse momento também por aqueles que já tiveram que lidar em suas vidas ou ainda têm que lidar com isso, com algum tipo de rejeição, sentindo não amados, sentindo essa falta de amor do seu próximo, talvez de um pai, de uma mãe, de um filho. Senhor, que tal pessoa que pertence a Ti seja consolado nessa noite pela Tua palavra. Ainda que não tenhamos o amor dos homens, os amores de pessoas que nós tanto queremos bem, como gostaríamos de ter, que o Teu amor para nós, Senhor Deus, seja suficiente. Que haja contentamento em nossas vidas, Senhor, em sabermos que pertencemos a Ti e que o Senhor é nosso. O Senhor nos selou com o Teu Santo Espírito da promessa,
nos garantindo a nossa herança, nos dando certeza que pertencemos a Ti. Ao mesmo tempo, Senhor, eu clamo a Ti, para que o nosso amor pelo Senhor também cresça mais e mais. Não simplesmente o amor pelas coisas do Senhor, o amor pelas bênçãos do Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que o nosso amor por Ti, por cada pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Santo Espírito, que nós amemos cada um do Senhor, cada uma das pessoas da Trindade. Com sinceridade em nossos corações, Senhor, acima de todas as coisas, da própria vida, inclusive. Assim eu te peço, Senhor, bem como também eu rogo ao Senhor que abençoe o Teu povo nessa terra, para a edificação de Sião, Senhor. Não apenas esta igreja local, mas todas as igrejas fiéis que buscam servir ao Senhor. Que a Tua boa mão e a Tua bênção seja sobre nós. E que possamos, ó Deus, arvorar a bandeira de Sião nos 4 cantos da terra, para a glória de Cristo. Nós oramos a Ti em nome dEle, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.